Olá, meus amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão do Direito Processual Civil. E nós estamos fazendo revisão dos recursos em espécie. Acabamos agora recentemente a revisão do recurso de apelação e hoje vamos falar sobre agravo de instrumento. Mas antes, eu quero pedir a vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de convidar um colega também para participar das nossas aulas de revisão e não deixe de dar o like. Contribua aqui com o trabalho do professor, ok? Mas vamos à nossa vinheta e depois começamos a nossa aula. Vamos lá! Retornamos aqui à nossa aula, finalmente, né? A nossa aula 3 de recursos em espécie. E hoje, como havia falado para vocês, vamos falar sobre o recurso de agravo de instrumento. Então, vamos falar sobre cabimento. Aí temos algumas observações a fazer. Primeiro, como é que era isso na vigência do Código de 1973? No Código de 1973 tinha um capítulo próprio que falava em agravo de instrumento, agravo retido e agravo inominado. Então, hoje só temos o agravo de instrumento. Desapareceu o agravo retido e o agravo inominado. Então, assim, o agravo de instrumento, ele é um recurso direcionado para algumas decisões interlocutórias. Que são essas decisões, interlocutórias? O que é isso? São decisões que não põem fim à fase de conhecimento do processo ou o processo de conhecimento. Na verdade, essas decisões elas estão elencadas no artigo 1015 do nosso Código de Processo Civil, dos incisos 1 ao inciso 13. E o parágrafo único também aborda algumas dessas hipóteses. E aí eu faço um destaque aqui: nem toda decisão interlocutória desafiará a interposição de agravo de instrumento. A maior parte delas não é recorrível em separado. Todas as que não integram, ou integrarem o rol 1015 e seu parágrafo único não admitirão o recurso, mas também não estarão sujeitas à preclusão. Só lembrando, já que eu falei aqui do nosso Código de Processo Civil anterior, naquela época justamente essas decisões elas eram passíveis do agravo retido. Então hoje, e você precisava do agravo retido para que não houvesse preclusão. Então hoje, na verdade, essas decisões elas não precluem mais, e aí o prejudicado, eu já começo falando aqui, poderá impugná-las, se e quando houver o recurso de apelação. Isso tanto pode acontecer em preliminar nas razões de apelante, como pode acontecer em preliminar das razões de apelado. Aí sim, se não se manifestar nesse momento, aí teríamos a preclusão dessas decisões interlocutórias. Então, algumas decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, a elas caberá o agravo de instrumento. E aí, essas decisões que caberá agravo de instrumento, reforçando, elas estão relacionadas, está aqui no último parágrafo, novamente, elas estão especificadas no artigo 1015, do inciso 1 ao inciso 13, além do seu parágrafo único, que aborda também essa questão. Então, observem, e eu coloquei isso aqui no slide seguinte, a regra de decisões interlocutórias que não cabem agravo de instrumento, não será possível o agravo de instrumento, mas que poderão ser arguídas em preliminar na apelação, seja nas razões de apelante, seja nas razões de apelado. Então, o rol previsto no 1015, no seu parágrafo único, é um rol
excepcional. Então, o agravo-instrumento, né, se trata de rol excepcional. No último parágrafo aqui, eu falo para vocês, ó, a lei admite contradecisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, ou à marcha do processo, ou ao provimento jurisdicional. Então, por isso, e são essas hipóteses que estão elencadas, né, no artigo 1015. Está aqui, ó, são agraváveis, em princípio, tão somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes do inciso 1 ou 3 do CPC, né, no artigo 1015, e também aquelas que estão no seu parágrafo único. Então, somente essas seriam passíveis, né, da interposição do agravo de instrumento. Quanto ao requisito de admissibilidade, eu coloco aqui no último parágrafo, né, então é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante desse rol, né, de forma objetiva. E aí, finalmente, depois de falar tanto nesse rol, vamos falar agora em um por um, né? Então, que hipóteses são essas previstas no 1015, do inciso 1 ao 13, parágrafo único, que admitem a possibilidade do agravo de instrumento? Então, a primeira hipótese, tutelas provisórias, todas elas, sejam de natureza cautelar, sejam de natureza antecipada, seja de urgência ou de evidência, seja tutela provisória antecedente ou incidental, né? Todas elas são tratadas nos artigos 294 a 311 do Código de Processo Civil, e aí, obviamente, são tutelas deferidas em cognição superficial. E poderíamos, inclusive, acrescentar ainda as liminares previstas nos procedimentos especiais, como nas ações possessórias e nos embargos de terceiro. Então, todas essas hipóteses são passíveis de interposição de agravo de instrumento. A segunda hipótese, no inciso 2, é mérito do processo, né? Então, o que acontece aqui? Porque isso é uma novidade trazida pelo nosso CPC atual. São, né, decisões interlocutórias em que o juiz profere julgamento antecipado parcial de mérito. Está lá previsto no artigo 356 do nosso CPC. O julgamento do mérito, ele pode, no sistema atual, ser desmembrado. Se um ou algum dos pedidos, ou a parte deles, estiverem em condições de serem julgados, o juiz proferirá um julgamento antecipado parcial, no qual, né, em cognição exauriente, né, e definitiva, vai examinar uma ou algumas pretensões ou parte delas. A não interposição do agravo, nessas situações, implicará a preclusão, mas haverá coisa julgada material. Então, observem que para essa decisão parcial de mérito, nós temos aí uma decisão interlocutória de mérito, e aí por isso não cabe apelação, cabe agravo de instrumento, e essa decisão, quando transita em julgado, faz coisa material. É isso aí. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O sujeito propõe uma ação de divórcio litigioso acumulada com partilha de bens e alimentos para o cônjuge. O juiz pode, em decisão parcial de mérito antecipado, já determinar o divórcio. E aí o sujeito já estaria divorciado em condições de averbação junto ao cartório de registro civil, e o processo vai seguir quanto à partilha de bens e os alimentos. Isso é uma novidade trazida pelo nosso CPC atual. Terceira hipótese, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. A existência de convenção de arbitragem é matéria que deve ser alegada pelo réu como preliminar de contestação, né, conforme dispõe o artigo 337, inciso 10 do nosso Código de Processo Civil. Trata-se, né, de um termo que não pode ser conhecido de ofício e devendo, né, ser alegado pelo réu. Se o juiz acolher a alegação, ele vai proferir sentença de extinção sem resolução de mérito,
conforme dispõe o 485, inciso 7. E aí, nesse caso, contra essa decisão, vai caber apelação. Mas, por outro lado, se ele rejeitar, caberá agravo de instrumento sob pena de preclusão. Outra hipótese, inciso 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É aquela que está prevista, né, nos artigos 133 a 137. O incidente constitui forma de intervenção de terceiros provocada, em que o juiz vai verificar se estão preenchidos ou não os requisitos de desconsideração, né, direta ou inversa, e da decisão que apreciar o incidente, caberá então um agravo de instrumento. O inciso 5, quinta hipótese, rejeição de pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Presta atenção nessa aqui, que isso aqui tem uma casquinha de banana, né? Não caberá agravo de instrumento da decisão que deferir a gratuidade ou rejeitar o pedido de revogação, caso em que a decisão só poderá ser questionada como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Agora, o agravo caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada, já que, nesse caso, caberia à parte recolher de imediato as custas das despesas processuais, para evitar eventual prejuízo irreparável do litigante, é que a lei, então, admite agravo de instrumento. Então, vamos lá. Se essa decisão de acolhimento, né, da rejeição ou a rejeição do pedido de gratuidade se der em uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Agora, se essa manifestação do juízo se dá na sentença, você vai arguir isso lá em preliminar de apelação. Tá? Então, cuidado com isso. Essa é uma casquinha de banana. Sexta hipótese, exibição de posse de documento ou de coisa. Posse de coisa. Trata-se aqui de um incidente, né, de exibição, e ele é previsto no artigo 396 e seguinte do nosso Código de Processo Civil, e aí não se justificaria que essa questão só pudesse ser reexaminada na fase de apelação, já que o documento ou coisa se presta a fazer prova aos fatos alegados. Por isso, né, que se admite essa possibilidade do agravo de instrumento. Vamos à sétima hipótese, exclusão de litisconsorte. Aqui nós temos uma decisão que precisa ser reexaminada de imediato, que não pode de forma alguma ser relegada à fase de apelação, sob pena de irreparável prejuízo à marcha do processo. Então, a redação do inciso, ela conjugada, né, com a do inciso seguinte, ela leva à conclusão de que só caberá agravo de instrumento se a decisão excluir o litisconsorte. Por quê? Se a decisão mantiver, a impugnação deverá ser feita com preliminar de apelação, né, nas razões de apelante ou nas contrarrazões de apelado. O inciso 8, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. Essa hipótese aqui é a hipótese do litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? Vamos dar um exemplo. Muitos autores, 100 autores, né? Litisconsórcio ativo com 100 autores. Aí o juiz, ele pode, de ofício ou a requerimento do réu, ele pode simplesmente autorizar um desmembramento. Ele poderá fazer isso. Se ele rejeitar o pedido, né, de desmembramento ou indeferir o desmembramento do processo, nós teremos uma situação em que caberá agravo de instrumento com fulcro nesse inciso. Já se o juiz acolher o pedido de limitação, ele excluirá parte dos litisconsórcios originários, determinando o desmembramento do processo, e caberá também agravo de instrumento, mas com fulcros no inciso anterior, que foi o inciso 7 que nós falamos ainda agora. Pois bem, seguindo, a hipótese do inciso 9, admissão
ou inadmissão de intervenção de terceiro. Tem a ver lá, como nós já falamos aqui ainda agora, com a desconsideração da personalidade jurídica, que também é uma intervenção de terceiro. Poderíamos dizer o seguinte, que em caráter amplo, né, nesse inciso aqui, tornaria mais ou menos desnecessário o inciso 4 quando nós falamos da desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas cabe agravo de instrumento, tanto da decisão que defere ou indefere a intervenção. A exceção é que a admissão de amicus curiae, e cuidado com isso, que também é uma forma de intervenção de terceiro, prevista lá no artigo 138, essa é uma regra especial que estabelece que a decisão judicial é irrecorrível. Então, essa hipótese de intervenção de terceiro, que é a hipótese do amicus curiae, não há que se falar, né, em agravo de instrumento. E o inciso 10, a 10ª hipótese, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os embargos, em regra, não têm efeito suspensivo, mas o juiz, excepcionalmente, preenchidos os requisitos legais, poderá concedê-lo. Da decisão que defere, ou indefere, ou modifica, ou revoga o efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento. E aí, a 11ª hipótese, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 337, parágrafo 1º. Essa é a hipótese de redistribuição, né, do ônus, fundada em lei ou em determinação judicial, e a decisão do juiz que aprecia a redistribuição do ônus da prova desafia o agravo de instrumento. Parece que o agravo será cabível tanto para a decisão que defere a redistribuição quanto a que indefere, já que em ambos os casos a decisão versará positiva ou negativamente sobre a redistribuição e também em ambos a questão precisa ser reexaminada desde logo pelo tribunal porque repercutirá sobre o comportamento de uma ou de outra parte na fase de instrução. 12ª hipótese, conversão da ação individual em ação coletiva. Esse inciso foi vetado em consonância com o veto do artigo 333, tá? Então, não há possibilidade de agravo de instrumento das decisões que provoquem essa conversão. E o 13ª hipótese, né, outros casos expressamente referidos em lei. Então veja só, a lei pode criar outros casos de cabimento de agravo de instrumento. Então são exemplos que pode ser interposto contra sentença declaratória de falência ou contra decisões proferidas em execução penal, tá? Então é possível a lei realmente criar, né, outras hipóteses. E aí, concluindo, o parágrafo único do artigo 1015 também deixa expresso, né, a possibilidade da interposição de agravo de instrumento, o cabimento dele, contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença das proferidas em processo de execução ou de processo de inventário. Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante, estabeleceu que é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência por força do artigo 1015, parágrafo único, e ele é o tema 1022. E aí, para concluir a nossa aula de hoje, falando sobre a questão da natureza desse rol 1015, se ele é um rol taxativo, se ele é um rol, né, exemplificativo, nós temos aí uma controvérsia. De um lado, né, alguns entendem que se trata de um rol taxativo, e aí somente em situações não previstas e em que é despeito quando houver urgência e risco de provimento jurisdicional. Então aí
para algumas pessoas haveria, apesar de não ter previsão legal, haveria a possibilidade, né, de se interpor um agravo de instrumento. E aí, para dirimir essa controvérsia, essa questão acabou sendo afetada ao STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, em 2 recursos especiais, que eu coloquei aqui à disposição de vocês, né, o 1.696.396 e o 1.704.520. E aí, o Superior Tribunal de Justiça optou por encontrar uma espécie de solução intermediária, reconhecendo a existência de taxatividade, mas que pode ser mitigada em caso de urgência. Então, a decisão proferida no precedente vinculante foi modulada, aplicando-se tão somente a decisões interlocutórias proferidas a partir da sua publicação. Então, observem, há o entendimento que se trata rol taxativo, que é possível criar novas hipóteses por força de lei e, sem previsão legal, em casos de urgência, é possível sim a utilização de agravo de instrumento. Com isso, nós terminamos nossa primeira aula de revisão sobre agravo de instrumento. Na próxima semana, nós voltamos com a nossa segunda e última aula de agravo de instrumento. Eu, mais uma vez, agradeço a vocês aqui a sua presença, reforço o pedido da sua inscrição, do seu convite aos seus amigos para participarem aqui do nosso canal. Dá o seu like, o meu muito obrigado, um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro.